Bom dia, 18 de março de 2026, quarta-feira. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Vamos trabalhar? Nós vamos começar hoje lá em Números, no capítulo 21, por curiosidade e estudo. No versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Guarde isso, pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e mordeu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal, e ficava vivo. Contexto: o povo estava saindo do Egito, do tempo de escravidão, que para nós representa o tempo do pecado, indo para a terra prometida, e ainda assim reclamando de Deus, falando que o maná era alimento vil. Bom, solução para a doença do povo: olhar para a serpente que estava na estaca. Tá? Essa serpente, lógico, o povo confuso depois começou a adorar uma serpente, lá botaram o nome dela de Neustan e tal, e tá dando confusão. Mas na verdade não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver com isso. Vamos lá para a palavra de hoje mesmo. João 3, no 16 é a palavra de hoje. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele nele crê possa ter a vida eterna. Bom, mais para frente, mais para cima um pouquinho no 13, diz assim: Ninguém subiu ao céu, só uma pessoa desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo que nele confia possa ter vida eterna. Gostaram da explicação? Isso aqui fala do seguinte: vida de pecado, saída da vida de pecado para a vida de santidade, reclamação por sentir falta das coisas que fazia na vida de pecado. Tá? Ah, não, agora essa vida com Deus está muito difícil. Eu gostava das bebedeiras lá, das farras, das festas, do palavrão, e da bagunça e da sacanagem da vida de pecado. Né? E a serpente, que representa o pecado, levantada numa estaca. Tá? Porque Jesus, o Filho de Deus, levou sobre si todos os nossos pecados, né? Na cabeça dele lá, e pum, e foi lá para a cruz. Legal, né? Isso aqui é para vocês fazerem esse link naquele exercício nosso, de vocês terem curiosidade para ler a Bíblia e conhecer e ver como uma coisa se interliga com a outra aqui, como cada uma tem um significado, e essa é uma interpretação autêntica, né? A própria Bíblia dá a interpretação do texto passado. Bom, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vejam, todos vocês têm muita sorte de que não sou eu que preciso escolher dar um filho meu, ou o Nando ou a Gabriela, pela vida do mundo inteiro. Porque eu sempre confesso para vocês minhas falhas, né? Se dependesse de mim, o mundo tava lascado, porque eu não dava nem o Nando nem a Gabriela pela vida de ninguém, tá? Bom, mas isso é uma coisa, é para vocês terem a noção do quanto que isso custou para Deus, né? De encarnar, de vir, de ter uma vida de 33 anos ali sem pecado, e de ir para a cruz feito uma audição por mim e por você, para pagar os nossos pecados e do mundo inteiro. E qual é o custo disso, né? Paulo fala sobre isso. Paulo fala que
ele pode ter todos os dons do mundo, mas se ele não tiver o amor, nada disso importa. E você pode sentir o amor de Deus todos os dias. É legal exercitar isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que uma mosca estraga um balde inteiro de perfume. E nós temos o dom de azedar o nosso dia por uma coisinha que está errado, normalmente que não é tão importante, e deixar de olhar todas aquelas que estão à nossa volta ali, que são maravilhosas, né? Eu hoje estava lá, por exemplo, daí de repente escutei um barulhinho e chegou a Sophie, que é a cadelinha menorzinha. Já botei ela na cama, veio, me lambeu a cara e fez a baguncinha dela e já saiu para lá. De repente, eu me deparo com a Antonieta, alegrinha lá, dei um beijo nela e tal. Daí a Gabriela tava lá na cozinha já arrumando os negócios e a Megan veio, viu, à tarde eu vou lá pro Jordão, fico com os pretos lá, que esse cachorro pula em mim, me lambem, brincam. De repente eu tô conversando com o Nando no Zap, ele mandando uma mensagem para ele pra animar lá e tal. Em todas as coisas ao meu redor, eu olho e vejo o amor de Deus por mim. É um exercício, cada coisa que eu tenho na vida. Ó, tô aqui no escritório agora. Esse escritório aqui, eu amo ele. Eu amo, é um lugar assim que eu aprecio demais. Vejam aqui, vocês não conseguem ver, mas aqui é a sala da bagunça, né? Tem os computadores, tem os papéis, tudo jogado. E eu sei onde é que tá cada coisa aqui, eu gosto. O ar-condicionado tá ligado ali, refrescando e tal. Em tudo na minha vida eu posso ver o amor de Deus. Ah, Marco, mas e quando é errado as coisas? Isso faz parte, meu amigo. Faz parte. Veja, vamos pegar aqui, por exemplo, situações que afligem a gente. Você está com falta de dinheiro? Viu? Calma. Quase todo mundo tem falta de dinheiro hoje em dia. Vai lá, trabalha, busca aconselhamento, troca uma ideia, ora, busca uma solução que vai dar certo. Ah, seus filhos estão desviados, viu? O filho pródigo voltou para casa. Ore, ore, ore e converse com ele, insista, não desista com uma volta. Ah, eu tô com doença no meu corpo, em alguém da família, ore. Veja, lá em Tiago a palavra diz assim, tem alguém doente? Ore, a oração da fé salvará o enfermo. Pode ser? Jesus impunha as mãos, ele falava, ele mandava a doença sair. Daí Paulo fala para Timóteo, diz assim, viu? Toma um pouquinho de água, de vinho, para curar teu estômago. Remédio. Toma remédio também. Mas não era para orar? Sim, mas a mesma Bíblia que falou que é para orar, falou que é para tomar o remédio. Daí o Lucas é o médico amado. Vai no médico. Procura todos os recursos. Amigo, é o seguinte. Deus ama a mim e ama a você. Quando Deus falou com Jesus, e essa mesma palavra ele fala para mim e para você hoje, ele diz assim, esse aqui é o meu filho amado. Quem sai debaixo das asas do Altíssimo é você, e sou eu. Ele não tira a gente, ele quer a gente. A palavra de Deus diz assim, que Deus não tem prazer nenhum que o ímpio se perca, mas antes quer que o ímpio se converta. Sabe? Essa é a intenção de Deus para nós. Deus nos quer curados, nos quer felizes, nos quer curtindo a criação e as bênçãos que Ele nos dá a cada dia. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele confia possa ter a vida eterna. É isso. Isso está aqui para mim e está aqui para você. Ah, Marco, mas Paulo uma vez orou e Deus não afastou a enfermidade dele. E daí? Ah, Marco, mas tem muita gente que era crentinho e que não recuperou dinheiro. E daí? Se não deu certo para alguns, deu certo para outros. Se Deus resolveu não curar uns, mas Deus resolveu curar outros, isso vai fazer você parar de orar? Não desista. A Bíblia fala de um episódio de Davi, que o filhinho dele ficou doente, o filhinho que ele teve acabado de ser. E Davi jejuou e orou o tempo inteiro que o Piá estava doente. Daí o Piá morreu. Daí ele parou de orar. E foi tocar a vida. Mas muitos piazinhos, muitas menininhas na Bíblia foram curadas, ressuscitadas. Então, digamos assim, o fato das coisas poderem acontecer de uma forma ou de outra não pode diminuir a nossa fé. Nós temos que crer nesse Deus que amou o mundo desse modo tão desesperado que deu seu Filho unigênito por nós. E crer que Ele vai curar, que Ele vai restaurar e que Ele vai fazer tudo de bom. Tá? E que se isso não acontecer é por causa da vontade soberana dele, daí a gente vê depois como é que faz.
Mas enquanto tiver uma centelha de esperança, uma centelha de vida, nós temos a obrigação de orar e de buscar. Porque Deus é maravilhoso, Ele nos ama de uma forma desesperada. E Ele quer o meu bem e quer o seu bem e das nossas famílias. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós queremos que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus Cristo por mim e por cada um dos meus irmãos que está ouvindo aqui e pelo mundo inteirinho. Nós cremos nessa tua palavra, nós cremos que o Senhor cura, nós cremos que o Senhor liberta, nós cremos que o Senhor prospera e nós cremos que o Senhor ama desesperadamente a cada um de nós. Nós queremos refletir esse teu amor na vida dos outros, assim como a lua reflete a luz do sol. Abençoa a vida de cada um de nós, Senhor. Vem sobre nossas casas, sobre nossos filhos, netos, todos os parentes e todos aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, de uma restauração, de uma solução para os seus problemas. Restaura, Senhor, traz de volta como o Senhor já fez e como o Senhor tem feito e como o Senhor gosta de fazer, porque o Senhor nos ama de uma forma desesperada e nós queremos, Senhor, aprender sobre esse teu amor e te amar dessa maneira. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Tenha um dia excelente para você e para sua casa.